Nós recebemos esses 2 dias uma palavra de mestre na Bíblia, pastor Elianai Cabral. E eu sempre fui admirador do seu ministério, dos seus livros, da forma sábia, inteligente e, acima de tudo, de uma qualidade rara entre homens da categoria do conhecimento teológico do pastor Elianai, que é a humildade. Humildade. E ele cumpre o que a Bíblia diz, né? Na frente da honra corre a humildade. Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Tomai assento, amigos. O nosso tema é Pentecoste para os nossos dias, ou modelo pentecostal para os nossos dias. Meus queridos, esse é um assunto de grande relevância. Estamos vivendo em dias difíceis. Dias difíceis. Esse texto registra um momento em que a nação de Israel realizava uma grande festa chamada Festa da Colheita, que era comemorada pelos judeus para agradecer a Deus pelo fruto da terra. E vinham pessoas de longe, de vários lugares. Naturalmente, todas aquelas pessoas nunca imaginaram que se deparariam com um quadro diferenciado. Porque era uma festa costumeira, sempre o mesmo ritmo, o mesmo ritualismo. Mas nesse dia que Lucas registra, era um dia diferente. Glória a Deus. E sabemos que nós estamos atravessando dias difíceis. Parece que não somos mais pentecostais. Paira sobre nós medo, talvez, ou má interpretação da Bíblia. Eu represento uma geração de pastores que está fechando o seu círculo. Mas a minha Assembleia de Deus, de 1969, é bem diferente da de 2022. Será que mudou alguma coisa? As promessas mudaram? Não. Eu vivi numa igreja pentecostal.
batismo com o Espírito Santo. E parece que nós estamos vivendo uma época de muita incredulidade. Estamos buscando muito conhecimento científico, que isso é importantíssimo, porém, Paulo disse que isso é apenas adubo. Ele disse isso. Estamos vivendo dias que se cumpre 1 Timóteo 4, versículo 1 em diante, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós estamos vivendo esse período que a simplicidade do Evangelho está ficando de lado. Nós estamos preocupados em apresentar sermões baseados na ciência, no conhecimento histórico. E isso não está mudando nada na igreja. Porque o projeto da igreja já está pré-elaborado. O projeto da igreja, ele é insubstituível. Ele é simples. Foi Deus que planejou. Nós não podemos mudar o plano de Deus. E às vezes nós, pastores, somos culpados de tudo isso. Porque como nós estamos vivendo esse clima pentecostal, como está o nosso ministério? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu sei que vivemos em tempo de declínio espiritual. Estamos vivendo em tempo de degeneração moral. Nunca se ouviu falar em tanto escândalo entre pastores como nos nossos dias atuais. Tem alguma coisa fora do lugar. Tempo de decadência social em todas as instâncias da sociedade. Tempo de apostasias. Será que não é o momento de nós rever os nossos conceitos e nos humilharmos diante de Deus, para que Ele traga de volta aquilo que a igreja primitiva viveu? Nós temos que ser inconformados. Paulo disse isso na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos nos associar ao sistema mundano. Nós somos pastores. Pastores têm referência, têm compromisso com Deus, têm compromisso com a igreja. É preciso tirar as cinzas de cima dos carvões, reacender a chama do Pentecoste no nosso ministério. Nós nem pregamos mais sobre batismo com o Espírito Santo. Nós realizamos congressos, seminários, eventos. E quando a gente fecha, que olha para a estatística, é decepcionante.
Ninguém batizado com o Espírito Santo. Não houve uma alma que decidiu-se para Cristo. O povo se alegrou, cantou, apresentou peças teatrais, ficou tudo nisso, mas não avançou em direção ao altar. Aleluia. Queridos, Deus planejou algo inédito, porque o planejamento do Pentecostes não foi improvisado de última hora. Não foi algo que Deus tinha tentado no passado e Ele imediatamente tomou uma decisão improvisada. Não. O Pentecostes está no Antigo Testamento profetizado. Glória a Deus. O próprio Isaías, no capítulo 28, versículo 11, ele diz: pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falará, aleluia, este povo. Isso é uma profecia. Isaías 44:3, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Deus vem anunciando a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Nós somos privilegiados, porque não se conhece derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento. Só as profecias dos homens de Deus que apontavam para o futuro. Mas o Pentecoste está inserido nas profecias bíblicas. Joel capítulo 2, versículo 29, 28 e 29, que já foi lido nessa tarde. E a dizer que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, aleluia, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Deus está dizendo que haveria um tempo em que o Espírito seria derramado sobre o seu povo. Mas se você vier para o Novo Testamento, você se depara com João Batista, o arauto de Cristo. Foi homem cheio do Espírito Santo, e em todos os 4 evangelhos ele confirmou a promessa divina da descida do Espírito Santo. João Batista, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus, ele diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Mas João ainda diz isso. E Lucas registra no capítulo 3, versículo 16: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o plano da descida do Pentecoste é um plano traçado por Deus há muito tempo. Era algo que viria a acontecer. Louvado seja Deus. Aleluia. A
promessa que foi revelada no Antigo Testamento, finalmente ela se cumpriu. Ela se cumpriu. Louvado seja Deus. Queridos, o texto é muito claro quando diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Nós precisamos nos interessar pelo Pentecostes. Nós precisamos nos interessar pelo Pentecostes. Glória a Deus. O advento da promessa pentecostal ocorreu no momento histórico da nação de Israel. Pastor Neidivaldo está sendo convocado ao Conselho de Ética. Glória a Deus. O texto está dizendo que, cumprindo-se os 50 dias, dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles. Eles viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou um sequer sem ser cheio. A promessa era para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E esse encher do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo tem um propósito. Glória a Deus. Esta promessa tem propósitos específicos. Porque Lucas 24, 49 diz: eis que sobre vós enfio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que ela do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Queridos, nós somos pastores. Pregamos o Evangelho de Cristo, e nós precisamos crer que o plano de Deus é inalterável, é para hoje, é para os nossos dias, nada mudou, porque o revestimento de poder, ele tem vários propósitos. O primeiro propósito, a edificação espiritual da igreja. Glória a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. O propósito de edificação espiritual é uma igreja que sai de uma atmosfera para outra. Uma igreja que antes acompanhava Cristo nos milagres, mas agora sai de um culto de despedida para um cenáculo. O cenáculo que Deus havia dado uma promessa, ali era o lugar, não era outro lugar. Ficai na cidade de Jerusalém, é lá que vai acontecer, é lá que o Espírito Santo vai descer, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós estamos vivendo num período que as línguas estão escassas.
E às vezes nós até proibimos elas. Não gostamos. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 4. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ele diz, mas que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo chegou a dizer que ele falava mais língua do que todos. As línguas, ela traz edificação. Elas nos edificam. Quantos pastores perderam essa essência do Pentecostes? Porque lá na frente nós vamos ver que existem os caminhos para chegarmos lá. Existem os caminhos. Então, o revestimento de poder, ele tem a sua importância. 1 Coríntios 14, versículo 18, Paulo diz, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. E é um assunto que ele está fugindo dos nossos púlpitos. Não é verdade, irmãos? O pastor Elianai citou aqui as 3 pilares da Assembleia de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Essas pilares estão desaparecendo dos nossos púlpitos. Nós não estamos mais interessados. E acredito que, por Deus, esse tema veio no momento certo. Além do revestimento de poder nos proporcionar uma vida espiritual, existe outro também grande propósito: a disposição, o dinamismo, porque a Bíblia nos mostra que logo em seguida ao revestimento de poder, os irmãos conhecem a história. Pedro se levanta, cheio desse revestimento, glória a Deus, e transmite um dos maiores sermões que a igreja já ouviu. Foi tão impactante, até porque quem era o condutor desse sermão era um homem simples, um camponês, apenas um pescador. Mas a sua mensagem era tão ungida que impactou a multidão dos turistas de Jerusalém, dando a conversão de quase 3.000 almas. A palavra impactou aquela multidão, e eles chegaram a dizer: varões, o que devemos fazer? E Pedro diz, aleluia, arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Estamos perdendo esse dinamismo na obra missionária, no evangelismo. Por quê? Somos uma igreja pentecostal, mas será que nós estamos priorizando essa doutrina? Estamos interessados de que o seu ministério esteja ardendo com essa chama pentecostal? Estamos vivendo em tempo em que os sermões já estão prontos. É como se você fizesse um pedido, né, de um hambúrguer, ligasse aí para uma empresa
que já tem tudo preparado e dentro de minutos chega. Os nossos pais nos ensinaram diferente. Os homens cheios do Espírito Santo foram aqueles que madrugaram, que jejuaram, que se prostraram perante Deus, debruçaram em cima desta Bíblia e buscaram, aleluia, a mensagem para a igreja que ele dirigia. Foi assim que cresceu a Assembleia de Deus. O revestimento de poder, além de nos dar coragem para evangelizarmos, esse revestimento de poder aumenta em nós o desejo pela oração. Estamos vivendo em crise de oração. Eu não sei na sua igreja, mas eu tenho ido em muitos lugares e tenho me deparado com situações vexatórias, lamentáveis. Reunião de orações é onde o povo pouco vai. Não é aquela Assembleia de Deus que nasceu de joelho? Que eu me lembro que em 1970, eu estava em Belém numa vigília, lá no Templo Central. Eu era jovem, um adolescente, e eu estava lá em busca do batismo com o Espírito Santo. E aquela vigília começou às 7 horas da noite e terminou às 6 da manhã do outro dia. Glória a Deus, oração ininterrupta. Naquela noite de vigília foram centenas de crentes batizados no Espírito Santo. Glória a Deus, era a igreja daquela época que priorizava a oração. Nós temos que resgatar isso. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o revestimento de poder nos proporciona também, aleluia, a porta de entrada para os dons espirituais, que foi abordado aqui pelo nosso mestre, pastor Elenay. Aonde estão os dons? Os dons virão, mas para que eles cheguem, existem caminhos para nós alcançá-los. Existem caminhos, glória a Deus. E quando nós estamos revestidos deste poder, os dons fluem do céu sobre nossa vida. Fluem do céu. O revestimento de poder do Espírito Santo é tão necessário para hoje, quanto foi para os dias de Cristo e para os dias da igreja primitiva. Olha, queridos, uma coisa que eu observo na Bíblia é que o Espírito Santo esteve no batismo de Jesus. O Espírito Santo esteve na tentação no deserto com Jesus. Jesus não se desligou do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na sua vida. Glória a Deus. O Espírito Santo estava na missão de Cristo. E eu fico me perguntando, meu Deus, se nem Jesus viveu sem o Espírito Santo, e eu o que farei sem o Espírito Santo na minha vida? O que eu faço se esse revestimento de poder? Se ele, que é o Filho de Deus, para enfrentar aquela batalha com Satanás no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. O diabo não conseguiu vencê-lo, porque Jesus Cristo, além de ser Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Como é que nós vamos vencer se o Espírito de Deus não estiver sobre nós? Para onde iremos nós?
tem o Espírito de Deus, não somos ninguém. Ele me canta lá, bachura, barahá. Tu me menecou, caneia. Meu pastor querido, você não chega a lugar nenhum sem a presença do Espírito Santo de Deus. Pastores fracos, pastores caindo em adultério, pastores perecendo, pastores dando escândalo ao Evangelho. O que está faltando na vida dos pastores é o poder do Espírito de Deus. Estamos conectados com a internet, mas não estamos conectados com o céu. Queridos, Jesus nos deu exemplo em tudo. Você não consegue vencer essa batalha, porque nós temos 3 inimigos perigosos: a carne, o diabo e o mundo. Eles se unem e se fortalecem contra nós, e só tem uma saída: ou nós nos enchemos do Espírito Santo, ou nós não conseguiremos vencê-los. Nós não podemos viver o superficial do Evangelho. Precisamos viver o Evangelho de verdade. Alguém já disse que a igreja é o que o pastor é. Será que o meu ministério está influenciando alguém? Será que eu sou um exemplo? Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu prego? Meu pastor amado, te desperta pela madrugada, te levanta enquanto é tempo, acorda enquanto é tempo. É hora que você se levantar, é hora de você se encher, é hora de você mudar de atitude. Não podemos nos conformar com essa sociedade. A promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para os de perto, é para os de longe. Queridos, o Espírito Santo esteve tanto no ministério de Cristo, como também na igreja primitiva. Aleluia. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos nos mostra várias narrativas. O autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização daqueles dias. Nós queremos fazer as coisas ao nosso jeito. Não vai para frente, irmão. Não vai. A igreja, ela tem um dono. E lá em Mateus 18, 16, 18, Jesus disse assim: edificarei a minha igreja. Não é a sua igreja, nem a minha igreja, é a igreja dele. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastores vazios, pastores que não falam mais em línguas estranhas, pastores que não cantam hinos espirituais, pastores que não leiam mais a Bíblia, pastores que não jejuam mais. É tempo de nós mudar a essa
essa situação hoje, porque a promessa é para hoje, a promessa é para já. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, ou a gente se associa com o Espírito Santo para fazer a obra, ou nós não vamos fazer nada. Nós precisamos andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e eu com o Espírito Santo preciso estar de mãos dadas. Eu preciso dele. Ele não precisa de mim porque ele é Deus, mas eu sou carente do Espírito de Deus para pastorear, para pregar, para doutrinar, para tudo na vida. A respiração do pastor, espiritualmente falando, é o Espírito Santo. Obrigado. A igreja levantou, impactou Jerusalém de maneira extraordinária. A igreja expandia. Queridos, imaginem só. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes da igreja primitiva para serviço da obra missionária. Já no primeiro sermão, estou encerrando, Pedro anunciou a Cristo com intrepidez, graça e unção, levando quase 3.000 almas ao arrependimento de pecado. Que coisa extraordinária, irmãos. Aleluia. Mas lá no capítulo 3, após a cura do coxo da Porta Formosa, Pedro pregou mais uma vez a palavra de Deus com João, e lá diz que quase 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Será que o número de conversões que diminuíram na nossa igreja não é porque a chama está se apagando? O velho cantor Valdomiro Silva, ele cantava já esse hino dele. Parece que era uma profecia, quando ele dizia: mas essa chama não pode apagar, essa chama não pode apagar, essa chama acendeu no cenáculo, é fogo de Deus, ninguém pode apagar. Esta chama acendeu no cenáculo, é fogo de Deus, ninguém pode apagar. Não pode apagar, irmãos. Não pode apagar. Não pode apagar. Quando você vai para o capítulo 8 de Atos, você vê Filipe. Filipe não era apóstolo, era um cooperador da igreja, mas na virtude do Espírito Santo ele abalou Samaria, levou vidas à presença de Deus. Era um homem simples, mas cheio do Espírito Santo. Cornélio, lembra do Cornélio? Em sua casa, depois de ouvir a pregação do Evangelho, ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo, no capítulo 9 de Atos, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo
e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Queridos, não são os nossos méritos, também não são os nossos métodos. É o revestimento de poder. A promessa é para os nossos dias. Glória a Deus. Este é o modelo para a igreja dos nossos dias. O revestimento de poder dado à igreja primitiva não mudou. Ele é o modelo para a igreja dos nossos dias, a igreja militante. Pedro foi quem disse isso no capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor os chamar. O Pentecoste é para os nossos dias atuais. O que está faltando é nós ir para Jerusalém, é nós clamar a Deus, porque, queridos e amados irmãos, o Pentecoste teve 3 sinais importantes: o sinal do vento, o sinal do fogo e o sinal das línguas estranhas. O que está faltando na igreja é que o vento não está mais soprando. É hora de soprar o vento. O vento precisa voltar a soprar na igreja, no meu ministério, no seu ministério. Nós precisamos deixar que o fogo acenda no meu ministério, no seu ministério. Deixe as línguas fluírem. Os nossos cultos estão parecendo o culto das igrejas tradicionais. E nós somos assembleanos. Queridos, quantos lugares o vento nunca mais soprou? Quantos pastores perderam esta visão de reino? Existem caminhos para percorrermos. O plano não mudou, irmãos. Pastor, qual é o caminho para que o Pentecoste venha para os nossos dias de hoje? O que foi que a igreja foi fazer lá no cenáculo? A igreja foi fazer teatro, show, aplausos, dança. Foi isso, irmãos? Mas é o que nós estamos colocando nas igrejas atuais. Estamos substituindo a oração por teatro, por dança, por música profana. E Deus não está se agradando disso. O que Deus está querendo é que a igreja volte ao altar da oração. Não haverá salvação de alma com dança. Músicas, porque agora não é mais hino, é música. Música que centralizou o homem. O homem tornou-se a bola da vez. Tudo é para o homem, é através do homem, é louvor para o homem, é aplauso. Você pode, você tem, você vai, você quer. E Deus, aonde é que ficou? Aonde é que Deus está? A igreja saiu do culto de despedida, debaixo de uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles irmãos humildes, simples, subiram para o cenáculo. E eu, na minha ótica de visão ministerial e bíblica, o cenáculo não era um lugar aconchegante. O cenáculo não tinha ar-condicionado. O cenáculo não tinha poltronas. O cenáculo não tinha microfone. O cenáculo não tinha guitarrista, tecladista, baterista. Não tinha nada disso. O cenáculo
era simples, agora tinha uma coisa: o cenáculo foi palco de oração, foi palco de gemido, foi palco de lágrimas. A igreja se prostrou. E não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, não foi 4 dias, foram 10 dias. 10 dias. Ai, irmão, nós estamos inventando muita coisa. É Vale do Jaboque, é derribada dos muros de Jericó, é tanta coisa e não cai nada. Isso não influencia nada, meus irmãos. O que influencia é joelho no chão e boca no pó. É isso que influencia o céu. No 10º dia, no 10º dia, um vento impetuoso foi enchendo a casa, foi enchendo a casa, foi enchendo a casa, foi enchendo a casa. E naquela reunião não tinha pessoas como estrelas. Ninguém era estrela. Hoje é tanta estrela, irmão. É apóstolo, é bispo, é o que mais aí? Até tanta coisa, irmão. Eu estava lendo um artigo de um presbiteriano. Ele dizia: só está faltando criar a 4ª pessoa da Trindade. Mas criaram tanta estrela, tanta estrela, tanta estrela. Isso não vale nada, irmão. Isso não mexe com o coração de pecador. Pecador está em busca de pão, água, poder de Deus. Pecador precisa de ouvir. Você, pastor, eu, pastor, cheio do Espírito Santo. Mas isso é possível através da oração. Pergunte para você, querido, quanto tempo você passa com Jesus na oração? Quanto tempo vocês têm uma audiência com Jesus? Sabe por que você reclama demais? Você fala demais? Você critica até a igreja que dirige? Porque os crentes não dizimam? Porque o teu sermão é chato, é enjoado, irmão. Você não busca de Deus. O teu sermão é um sermão cumprido com uma espada, mas não atinge corações. O povo está esperando você entrar de joelho na despensa de Jeová e buscar alimento para eles. No dia que você sair da despensa de Jeová com pão para as ovelhas, tudo vai mudar na sua vida, no seu ministério. Pastor que ora, pastor que jejuma, pastor cheio do Espírito Santo, ele não anda reclamando da vida, porque ele sabe que Deus cuida dele. Deus cuida. E se for necessário, Deus usa até os corvos para dar carne e pão para ele. Como Deus fez com Elias. Finalmente, a oração. Irmãos, Atos 2:5. Olha o que diz esse texto. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. O sobrenatural aconteceu. Pedro foi milagrosamente solto da prisão e
salvo das mãos de Herodes. É o poder da oração. Atos 16 e 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, meu Deus, sobreveio um grande terremoto. Oh, glória! Que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acredite que a oração faz milagre. Aleluia! Aqui o lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração. Notei aquele hino? Quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser, Ele orar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É preciso trazer para o altar. Traga a fraqueza, traga tudo aquilo que tem sido um obstáculo no seu ministério, joga no altar. Vai descer fogo do céu e queimar tudo. Você será o outro pastor a partir desse momento. Outro caminho é o Espírito Santo. Tudo fora do Espírito Santo não tem a bênção de Deus, porque o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Finalmente, após os pecadores de Jerusalém ouvirem a pregação de Pedro no Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Mas eu chamo a atenção dos pastores para Atos 2 e versículo 42. O que lá está escrito? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor. Mas sabe o que Lucas diz mais ainda? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Fique de pé, meu pastor. Aonde estão os sinais? Será que Jesus mudou? Eu conheci uma Assembleia de Deus que curou cego. Estes olhos aqui viram cego ver. Esses olhos aqui viram pessoas paralíticas caminhar. Esses olhos viram uma irmã que havia sofrido um acidente, quebrou bacia em vários lugares, foi desenganada dos médicos e morava em cima de um colchão de água. E numa noite que nós estávamos numa cruzada, Deus derramou um poder tão grande naquela noite, que aquela mulher levantou do colchão de água e saiu pulando no meio da multidão. É este Jesus da igreja pentecostal. É esse Jesus. Eu lembro de uma pessoa que tinha um tumor no pescoço como o tamanho de uma laranja. E de momento, naquela mesma noite, o tumor desapareceu.
E ela passava a mão dos dois lados e pulava e gritava. E a família era uma família nobre da cidade. A família correu para saber o que estava acontecendo. Ele diz: olha, eu fui curada. Aquele tomou, desapareceu. Deus libertou aquela família. Aquela família era devoto da casa de Maria e todos se converteram. Aonde estão os sinais do nosso ministério? Aonde estão os sinais? Nós precisamos, querido, de nos desligar desses probleminhas que nós achamos que é prioridade e temos que priorizar o nosso ministério. É botar o joelho no chão, orar a Deus, consagrar a vida, tocar fogo no altar e deixar que Deus vai honrar o seu ministério. Sinais e maravilhas. Queridos, eu encerro dizendo aqui que Deus traga de volta para os nossos dias a experiência da igreja primitiva. Que nós, pastores e obreiros em geral, voltemos ao verdadeiro manual do Pentecostes. E qual é, pastor, o manual do Pentecostes? Você sabe qual é o verdadeiro manual do Pentecostes? Você tem ele aí? Está com ele na mão? Está com ele na mão? Levanta ele. Aleluia, a Bíblia, meu irmão. Aqui é o manual. Meu pastor, leia a Bíblia, meu pastor. Coma a Bíblia, meu pastor. Perca seu tempo com a Bíblia, ou gaste seu tempo, melhor dizendo, com a Bíblia. Não perca seu tempo com coisas efêmeras que não edificam. Aqui está o manual. Você pode pesquisar, buscar livro de teólogos, fazer o que quiser. Vai funcionar, não. O negócio é Bíblia. É a palavra de Deus. Que Deus traga nos nossos dias a experiência da igreja da Rua Azusa 312, que em 1906, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, sob a liderança do velho pastor William Seymour, começou a buscar o avivamento numa casinha, ele e mais 7 pessoas da família. E Jesus foi batizando, foi revestindo de poder, e foi enchendo a casa, e foi aumentando o número de pessoas, que ele teve que ir para um grande templo da igreja, uma igreja abandonada, metodista, que não funcionava mais, e ele foi para lá, com aquele povo. Sabe qual era o púlpito do Simon? Não era assim não, irmão, acrílico, todo bonitinho, com o nome de Jesus. Não era não. Era uma caixa de tomate, de madeira, em cima de 2 pedestal que ele improvisou. Era o seu púlpito. Mas a história diz que 3 quarteirão antes do povo chegar na igreja de Seymour, o povo era impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi o maior avivamento da América. Será que Deus mudou? Não! Nós é que mudamos, nós estamos saindo do lugar. É hora de voltarmos. Queridos, que Deus nos traga para os nossos dias de hoje o exemplo de Daniel e Berg Gonavingre, que ao receberem o batismo com o Espírito Santo, aceitaram o desafio de ganhar o Brasil para Cristo. E hoje nós estamos aqui, pastores,
por causa de 2 jovens pentecostais que oravam dia e noite e não deixaram o fogo apagar. Louvado seja Deus. Levante sua mão comigo. Eu quero fazer uma oração encerrando esta palestra. Poderoso Deus e Pai, eu rogo pelos meus pastores, eu te peço em nome de Jesus, venha encher, venha fortalecer, venha alegrar, venha encher da tua graça, venha encher do teu Espírito, venha renovar o meu ministério, o ministério dos meus pastores, dos meus amigos. Ó Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, receba poder na sua vida, receba poder no seu ministério, receba poder no seu ministério, receba renovo no seu ministério, receba renovo no seu ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Encha-se de Deus nesta tarde. Alai churamaracantarabassuriandala. No dia de Pentecoste, quando o fogo desceu, os crentes foram batizados e os incrédulos até correram, ficaram admirados com o barulho que fizeram. Só os que são batizados é que conhecem esse mistério. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo mal já venceu. Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão assim e diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga comigo, o meu ministério será a partir de hoje renovado. Renovado. Eu serei diferente em nome de Jesus. Brevemente vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Este povo era humilde, que aqui tanto sofreu. Este povo era o povo de Deus. Vamos cantar juntos. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Aonde está? Aonde está o dirigente? Meus irmãos amados, rapidinho nós vamos, temos um pedido para os obreiros que não assinaram a frequência, procurar o pastor Joselito, onde